Depois de vários vídeos, concluo a análise do livro Transformação Digital, do David Rogers, com sugestões para as organizações. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Pessoal, eu já me sinto com uma certa segurança depois de ter lido bastante, de ter analisado com calma, de ter aprofundado determinadas discussões. Eu posso fazer uma análise um pouco mais de profundidade sobre esse livro, Transformação Digital, repensando o seu negócio para a era digital, do David Rogers. Qual é a conclusão que eu chego desse livro? O David Rogers é um autor que pertence ao que eu estou chamando de corrente dos pensadores que pensam o mundo digital, o século XXI, de forma incremental. Ele acredita, segundo ele diz, que as organizações tradicionais podem continuar ditando as regras. Isso está dito no livro. Ele se coloca como um guia. Se a gente analisar como um guia que apresenta determinadas tendências do mundo digital, principalmente para organizações que estão começando, eu acredito que uma boa parte do livro é bastante útil para organizações que estão começando. Mas, do ponto de vista metodológico, para as organizações tradicionais que pedem uma determinada análise, uma determinada metodologia, do ponto que elas estão, para fazer o que ele considera que é a transformação digital, não há possibilidade de ajuda. As pessoas, na minha opinião, que leem esse livro e querem pegar esse livro e adotar como livro de referência para promover a transformação digital, terão muita dificuldade, porque não existe um passo a passo de como é que uma determinada organização caminha do momento que ela está para o que vai se chamar de transformação digital. Essa análise do David Rogers sobre o livro Transformação Digital parte, na minha opinião, de um defeito, de um problema, de um erro filosófico, teórico, que a gente está cometendo, porque a gente tem um paradigma de quem é o ser humano, a gente tem um paradigma mais geral sobre o ser humano e a gente não modifica esse paradigma sobre o ser humano. A internet tem mostrado para a gente vários fatos que questionam o nosso paradigma, e o David Rogers, como vários outros autores, principalmente americanos, mantém o mesmo paradigma. Então você faz uma análise do século XXI com os paradigmas do século XX. E aí o que acontece? Você tende a ser um transformador digital incremental. O grande problema das organizações tradicionais hoje, que elas não estão sentindo em vários mercados, é que o risco, competitivo está muito alto, porque cada vez mais fica mais fácil determinado tipo de competidor disruptivo aparecer e tomar o mercado dessas empresas. Então elas estão perdendo liderança. A TV Globo perde liderança para o Google, os hotéis perdem liderança para o Airbnb, as cooperativas de táxi perdem liderança para o Uber e similares. Então existe empresas exponenciais, que as pessoas falam de empresas exponenciais, mas ninguém sabe exatamente o que faz uma empresa ser exponencial. E ele não explica isso. Não explica isso. E num determinado momento do livro ele diz o seguinte: olha, você vai fazer tudo o que eu estou falando, você tem que mexer, você vai editar as regras, mas eu tenho aqui numa determinada página, ele diz assim, mas existe a possibilidade, sabe como é que é? Nos negócios a gente não sabe não o que vai acontecer. Então existe a possibilidade do disruptivo. Se aparecer o disruptivo, então aí vai ter o disruptivo. Aí ele vai lá, no final ele dá um capítulo das dicas do disruptivo. Então a pessoa, peraí, então existe a possibilidade de disruptivo, sim ou não? E qual é a Aí ele vai dizer, como é que você vai medir o disruptivo? Como é que você vai saber que o teu mercado está disruptivo? Ele não consegue entender aonde que está a disrupção que faz realmente a diferença. Não é qualquer disrupção que faz a diferença. O que faz a diferença é o modelo administrativo novo, que é o que está bombando, é o que está liderando o mercado, que é a curadoria, tirando os gerentes, botando o consumidor para fazer as análises, colocando inteligência artificial, que é isso que faz uma organização exponencial. Então, o livro do David Rogers é um livro interessante para, inclusive, fazer o contraponto. Eu me coloco hoje fazendo contraponto a esse livro, o meu livro, Administração 3.0,
Porque como uberizar uma organização tradicional, está aqui o link para você baixar e comprar, é um livro que se coloca como transformador digital disruptivo. Por que eu faço esse tipo de análise? O meu diagnóstico é baseado numa visão filosófica, na procura de questionar o macro paradigma que a gente está vivendo. Eu vou para a história, eu vou para a filosofia, eu questiono o paradigma para apresentar como uma empresa pode enfrentar esse mundo digital, sugerindo numa metodologia de área separada, criando a curadoria e protegendo a organização, mantendo a organização atual funcionando do jeito que está e criando uma área nova, disruptiva, já na linha de uma organização exponencial. O meu livro tem uma filosofia, tem uma teoria e apresenta uma metodologia. Eu dou um passo a passo como cria esse laboratório, já coloco a experiência que eu tive em algumas empresas, mostrando como é que a organização tem que fazer, inclusive a criação dessa área separada. Então eu considero que esse livro tem uma metodologia, que apesar de ser fininho, ele tem filosofia, tem teoria e tem metodologia. Esse livro, apesar de ser grosso, ele é um guia que apresenta uma coisa geral sobre o mundo digital, mas não ajuda as organizações a fazer essa passagem. Anuncio para vocês que estou agora iniciando uma nova jornada. Vou começar a analisar o livro Organizações Exponenciais, para a gente começar um novo momento. Dou como encerrado a análise do livro do David Rogers, Transformação Digital, e vamos começar a semana que vem a análise do Organização Exponencial. Se você quer participar das leituras compartilhadas do Nepomuceno, me manda um WhatsApp por esse número. Com esse número você faz o contato. As pessoas têm feito contato, tem várias formas de participar, inclusive de graça, né? E você então vai ganhar a possibilidade de acessar os vídeos das análises que eu tenho feito sobre esses livros. É isso aí, fica ligado.